pesquisa sobre a pedagogia Waldorf, método pedagógico que incentiva e encoraja a criatividade, nutre a imaginação e conduz o aluno a um pensamento livre e autônomo. Um ensino que inclui a alfabetização através da arte, como música e pintura, desde o jardim de infância. Não. Nunca ouviu falar? Assim, o nome eu Não? Sabe o que é mais? Não. Pedagogia o quê? Waldorf. Nunca ouviu falar? E antropologia, que é o método. Não. Waldorf? Nunca ouviu falar? Só de pedagogia. Mas o tipo de ensino Waldorf, sim. Não. Pedagogia Waldorf? Nunca ouviu falar? E antropologia, que é o método de ensino? Pedagogia o quê? Waldorf? Não. Nunca ouviu falar? E antroposofia? Já ouviu falar, não? Antroposofia? Também não. O livro é resultado de mestrado e doutorado da professora Roseli Romanelli. A pedagogia Waldorf é baseada na antroposofia, estudo do ser humano, onde seu ensino pedagógico é em uma formação artística e cultural dos alunos, para melhor formação humana. A autora descreve no livro a cultura na qual a escola Waldorf surgiu, por meio da trajetória de seu criador, o filósofo austríaco Rudolf Steiner, que viveu entre 1861 a 1925, e pesquisa do desenvolvimento desta pedagogia aqui no Brasil. Roseli Romanelli é formada em jornalismo e pedagogia pela Universidade de São Paulo, USP. Tem especialização em didática do ensino superior pela Faculdade Santa Marta e mestrado e doutorado em educação também pela USP. Realizou pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Atualmente é professora do curso de jornalismo e do programa de pesquisa e pós-graduação em educação da Unemat e líder do grupo de pesquisa em pedagogia Waldorf. Como metodologia, a pedagogia Waldorf utiliza a arte, que foi pela influência dos filósofos Schiller e Goethe. Schiller com a educação estética do homem, onde ele vai falar que a arte ela contribui com a formação estética e ética do ser humano, né? E o Goethe porque ele imaginava que a forma melhor de você observar a natureza, até para trabalhar cientificamente, e até ele propõe uma metodologia científica baseada na observação artística, né? Porque ele imagina que o ser humano pode se aperfeiçoar através da observação. Então, na medida em que ele vai pegar, por exemplo, olhar para uma árvore e tentar desenhar essa árvore, né? E se todo dia ele tentar desenhar essa árvore, ele cada vez vai estar desenhando ela melhor. Até que um dia ele vai estar desenhando essa árvore de uma forma tão bem assim elaborada e próxima do que é, que ele está com um estilo próprio e alcançando assim a própria essência dessa árvore e como é que ela se apresenta na natureza. Como aluno, desde a pré-escola até o final do ensino médio, sempre com uma metodologia baseada em procedimentos artísticos, você vai conseguir formar um cidadão com essa sensibilidade ética e estética para atuar na sociedade, para pesquisar de uma maneira mais ética também, de conseguir perceber a essência das coisas e o funcionamento delas, para fazer melhores aplicações de conhecimento. Quando a Unesco vem dizer que a pedagogia Waldorf é uma pedagogia que pode ser aplicada em qualquer lugar, o que ela está dizendo é que é uma pedagogia que ela se adapta ao meio onde ela for aplicada. Apesar dela ter toda essa elaboração em volta dos procedimentos artísticos e de uma filosofia que tenta colocar o ser humano como base do processo e com uma espiritualidade também presente,
ela pode ser aplicada no sertão nordestino, na capital de São Paulo, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, sabe? Tem escola no sul da África, tem escola na China, né? Que é um lugar que tem uma tradição atualmente de materialismo dialético, já teve comunismo e tudo mais. Ou seja, não está se importando qual é a cor da sua pele, qual é a religião ou não religião que você professa, né? Nem qual é a base dessa sociedade. Ela depende da vontade dos pais e dos professores quererem adotar esse tipo de ensino para os seus filhos, né? Então ela vem totalmente contra, ela sem partido, ela se propõe ser sem partido, mas a gente sabe que não é bem isso, né? Agora, a pedagogia Waldorf, ela não se propõe nem a partido, nem a religião, nem coisa nenhuma, mas ela se propõe a formar um ser humano ético através do uso da estética, ou seja, trabalhando a sensibilidade, porque a estética vai trabalhar a sensibilidade, que vai equilibrar tanto a questão material quanto a questão racional, né, que se encontram no plano da arte para tocar a sensibilidade dos seres humanos. Pais, professores e alunos de ensino médio, funcionários também, podem planejar o que eles querem para a escola. Então, dessa forma, é que a gente pode ter ela presente também na escola pública e pode validar as particulares perante ao sistema de ensino no nível nacional, né? Agora, daqui para frente a gente não sabe bem como vai ser, mas a verdade é que essa escola só funciona se a gente pensar nos princípios que o Steiner coloca para o social, que ele trabalha os lemas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, mas ele coloca um setor específico para cada um deles. Então ele fala que a liberdade ela tem que ser exercida no aspecto cultural e espiritual, ou seja, você escolhe o tipo de cultura que você vive, o tipo de espiritualidade, né? Ou você respeita aquela espiritualidade, aquela cultura onde você nasceu, né? A fraternidade é econômica e a igualdade tem que ser político-jurídica, ou seja, todo mundo tem direitos políticos e jurídicos iguais, né? Então, assim, o ser humano que Steiner propõe formar, ele é ético por causa disso, porque ele vai trabalhar os lemas da Revolução Francesa dentro dos âmbitos onde eles cabem, né? Então, não é uma liberdade geral, não é uma igualdade geral, não é uma fraternidade geral simplesmente. Tem setores onde você aplica esses conceitos e que eles vão, assim, proporcionar uma vivência em sociedade muito mais rica, né, e harmoniosa. Trabalhar com os elementos de cultura locais, sabe, a gente não precisa trazer um material importado da Alemanha se a gente pode de repente trabalhar uma argila que se encontra aqui, fazer tinta natural para as crianças pintarem a partir de sementes e coisas que até os indígenas usam, né? As brincadeiras que, inclusive existem estudos da pedagogia Waldorf sobre brincadeiras de diversas regiões do Brasil, né? Então, assim, se você for na escola lá em Cuiabá, eles vão estar usando as festas populares, culturais de Cuiabá, de Mato Grosso. Agora, se você for lá em Florianópolis, onde eu já morei um tempo e meus filhos estudaram lá, aí o folclore que vai ser trabalhado é o de lá, tá? Mas no fundo, o que você está trabalhando com isso? Você está reforçando as raízes culturais desse povo e a liberdade que esse povo tem através dessas raízes. Waldorf recomenda que não se dê celular, computador, videogame, televisão ampla e restritamente para as crianças, né? Até assim, mais atrás no tempo, era tipo, não tenha televisão em casa, só que hoje em dia, assim, qualquer lugar que você vai na farmácia, tem uma televisão ligada, você vai no hospital, tem uma televisão ligada, consultório médico, banco, sempre tem, né? O celular, ninguém mais vive sem celular hoje em dia, né? Porque você não, parece que não consegue mais estar desconectado. Então ele está sempre ali no bolso, na bolsa, em cima da escrivaninha quando você está trabalhando.
fatalmente a criança vai ter contato com aquilo também. O que é que você pode fazer? Você pode restringir até um certo ponto e acompanhar o uso, né? Então, assim, existe um limite para tudo, né? E eu acho que em relação à pedagogia Waldorf, a questão é essa, a gente encontrar esse limite. Porque tem uma coisa que o Steiner dizia lá em 1919, quando ele criou a escola, e nos anos subsequentes, ele morreu em 1925, que o professor tem que ser um homem do tempo que ele vive. Então, assim, se eu tentar trabalhar com os meus alunos, né, vamos supor que eu fosse uma professora de ensino básico ou até de educação infantil, sem nem sequer sonhar, né, em deixar que eles se aproximem disso, que os pais deixem que eles se aproximem de toda essa tecnologia, eu não vou estar sendo alguém do meu tempo. Agora, eu posso trabalhar essas coisas de uma maneira que elas não sejam nocivas ao desenvolvimento dessa criança, que assim, existe todo um trabalho com a imaginação e com a fantasia, que a arte, os contos de fada, as histórias podem ser muito mais, assim, frutíferas e interessantes do que você deixar a criança ver um desenho onde tem uns bonecos mal desenhados, gritando loucamente o desenho inteiro, né? E aí depois a criança está hiperativa, gritando pela casa, você não sabe por quê. Puxa, ela ficou lá vendo 3 horas de desenho animado, onde só tem luta, gritaria, né? Coisas explodindo, coloridas, aí... Enfim, acho que é isso. Acho que o que a gente está vivendo em situação política hoje, independente de citar as leis que estão sendo despejadas sobre as nossas cabeças, né, vai bem contra isso. Mas o espírito da gente continua livre, a gente pode continuar escolhendo esse tipo de coisa, né?